que usaram pra fazer essa barquinha do Vasco? Sei que tem uma tier list aqui que eu acho que já tá 100% atualizado e que a gente poderia usar. Acho que dá pra fazer isso aqui, né? Eu vou criar ainda as prateleiras ali, tá? Não fui eu que fiz a tier list, então não sou eu que defini isso aqui, eu vou definir junto com vocês. As categorias. Eu acho que a gente pode fazer da seguinte maneira, rapaziada. Não acho que precisa ter 6, dá pra tirar uma ou outra, né? O pessoal tá fazendo com quantos? Só pra eu ter uma noção. Mano, eu vou tirar esse aqui do Capris. Vou tirar esse aqui. O verde tem que estar lá em cima, né? O vermelho fica lá embaixo. Trocaria a cor aqui? Acho que vou botar verde, amarelo. Acho que assim, né? Aí beleza, vamos lá. Cara, não vou botar titular absoluto. Acho que eu vou colocar importante. Importante. Tem seu valor. Beleza, cruciais. Eu acho que é melhor. Cruciais. Beleza. Aqui eu vou colocar agrega no elenco. Aqui eu vou colocar tenta fazer uma grana. Aqui eu vou colocar sai do time, pelo amor de Deus. Tá. Não, porque essa categoria aqui eu queria fazer algo diferente, tá ligado? Essa categoria aqui eu queria fazer algo diferente. Algo abaixo, tá ligado? Agrega no elenco, tenta fazer uma grana. Eu pensei em colocar Matheus França na categoria, entendeu? Enfim, aqui eu vou colocar não fica mais no Vasco, beleza? Cara, é porque tá muito eufemismo, tem que ser um pouco mais rude, entendeu? Tá, pode ser. Faz o Enem 2026, beleza, agora foi. E na última, mano, sem ferir os direitos humanos, cadeia. Não vai dar pra ler aqui, mas é a cadeia, beleza? Cadeia, ok? Muda a cor, pode ser assim? Cadeia? Tá. Então vamos lá, já vamos começar aqui. Cruciais. Apesar da falha na final e do problema em sair do gol, pra mim não tem como o Léo Jardim não ficar em cruciais, ok? Cara, vamos lá. Vocês preferem que faça ordem das imagens? Beleza, pode ser. Ok, tô com vocês, beleza. Tá, o primeiro é o Léo Jardim, então já vamos lá. Não tem pra onde correr, mano. Pra mim, vocês querem que eu comente acerca de cada jogador? Pode ser? Preferem dessa maneira? Ok. Tá bom. Léo Jardim, cara, pra mim, a nível de futebol brasileiro, é um excelente goleiro. Eu acho que o time que tiver um Léo Jardim não precisa se preocupar com a posição. Eu tenho meus problemas com ele, sim. Não só a ponto do Cazé, por exemplo, que não gosta dele. Eu acho que ele, tem sua importância, tem seu valor. Não gostei também da forma que ele conduziu a renovação. Achei bem escrotinha, não vou mentir. Mas não acho que a gente tá em posição de querer falar alguma coisa do Léo Jardim. Passa longe de ser um problema do Vasco. Mano, aqui, o Fusato, eu já vou colocar aqui. Eu vou colocar no Faz Enem 2026 por respeito à pessoa, que parece ser uma pessoa legal. Mas assim, a gente tá falando de um goleiro que pra mim não tem justificativa nenhuma pra ter sido contratado. Pra mim, tranquilamente, a gente poderia colocar goleirada da base, enfim, qualquer coisa que não gastasse dinheiro, ao invés de contratar um cara que, por sinal, praticamente não entra, porque o Léo Jardim é um monstro, ele joga todos os jogos, mas quando entra, ele fez questão de fazer merda em absolutamente todos os jogos. Todos os jogos que ele entrou, ele fez cagada. Não teve um jogo que ele passou em branco. Então, Renato, mas ele jogou 3 jogos, então ele fez pelo menos 3 merdas. É que pelo menos 3, que teve jogo que ele fez 2 merdas num jogo só, teve jogo que ele fez 3 merdas num jogo só. Então, tipo assim, pelo menos 3, se ele jogou 3 jogos, pelo menos 3. Se ele jogou 4 jogos, pelo menos 4. Mas todo jogo ele tem a cotazinha de merda dele, então pra mim, faz o Enem. E eu não vou botar na cadeia, porque cadeia eu acho que a gente não pode subestimar, senão eu vou colocar metade do time aqui na cadeia, tá? Cara, aqui é o Pablo, né, mano? Goleiro também, base, cara, tipo assim, eu vou usar a mesma coisa pra ele e pro Felipe Gabriel, tá ligado? Tipo, fica no elenco aí, não tem muito o que fazer. Todo clube de futebol precisa ter 3, 4 goleiros no seu elenco, porque se um machuca tem que ter o reserva imediato, se outro machuca tem que ter mais um, se machuca, enfim. Então, mano, os dois têm idade boa. Felipe Gabriel, pra mim, era pra ser o reserva imediato do Léo Jardim. Ele, em relação a goleiros brasileiros na base, ele é um fenômeno. Tipo assim, em todas as categorias ele pegou seleção. Tem 2 metros de altura. E pra mim era pra ser o reserva imediato. Não tinha porque o Vasco ter trazido o Fusato. Sobre o Paulo Henrique, pra mim é muito importante que a gente tenha a noção do que vai ser o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique, que a gente se acostumou a ver nos últimos 1 ano e meio, ele é crucial, total e absoluto, não tem debate. O Paulo Henrique, que foi para a seleção brasileira e voltou parecendo o lateral Zeca, é cadeia. E eu tô nesse nível de puto com ele. Porque pra mim, mano, parece que desaprendeu a jogar, parece que tá com a cabeça em qualquer outro lugar.
menos no Vasco. E aí é foda, porque saíram as notícias, né? Ele tá tendo negociações aí com o Frankfurt da Alemanha, né? E aí eu já começo a pensar. O Paulo Henrique não é uma promessa, né? Não é um moleque de 18 anos. É lateral, não é atacante. Se pingar uma proposta de alguns milhões de euros, eu não sei se eu iria me opor a uma venda. Tem um grande problema. Lateral é uma posição escassa, então tem que ver legal. Agora, eu acho que talvez seja uma oportunidade que não vai passar, tipo, 2 vezes, entendeu? Eu não gosto de maquiar a realidade do meu time, né? Vai precisar de dinheiro. Então, cara, eu vou ter a boa vontade com ele, tá? De colocar ele aqui no agrega no elenco, porque eu acho que ele ficando e voltando a jogar bola, ele pode ser até um crucial, entendeu? Agora, se vem tenta fazer uma grana aqui, não ia me opor, tá? Não ia me opor. Que bizarro, por que eu tô fazendo essa aqui? Putinha Rodrigues. Já vou falar, tenta fazer uma grana. Eu sei que o Vasco vai renovar, eu sei que ele vai continuar, eu sei que vira e mexe, ele até faz uma atuaçãozinha e a gente fala assim, cara, olha aí, descobrimos a posição dele. Ele já teve umas 20. Mas, mano, eu volto a dizer, pra mim é aquela carga de jogador que se tu tiver no elenco, uma hora ou outra, você tá assinando o risco, tá ligado? De tipo assim, vai fazer uma merda, tá ligado? Ó, vai fazer uma merda. E ele... Eu imagino que ele chegue ali na sala dos diretores do Vasco, ele fala assim, ó, mano, já tem 18 dias que eu não faço nenhuma merda. Fique ciente, tá? Fique ciente que eu tenho dessa, daqui a pouco eu vou lá e vou fazer uma merdazinha. E pá, e tal. Então, tipo assim, Renato, você ficou puto com a renovação? Não. Porque, pô, é uma posição escassa, ele já jogou em várias posições, dá pra dizer que pode ficar. Agora, Renato, tu confia no Pumita? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Acho ele mal marcando, acho que ele chama mais merdinha e eu vou falar com todo o respeito do mundo. Pra mim, se ele não fosse gringo, vagabundo não teria a paciência que tem com ele. E isso não é só a torcida do Vasco não, tá? Eu sinto que no Brasil, se o cara fala outro idioma, a rapaziada, e principalmente se ele for carismático, a rapaziada abraça com mais facilidade. E o Pumita é um cara que eu acho que já fez muita merda já. E a gente não trata como se ele tivesse feito muita merda, entendeu? E eu acho que se outros jogadores do Vasco fizessem as merdas que ele fez, já teriam sido chutados. Mas enfim, Pumita por outro lado já fez muita coisa boa, então, mano, entre tenta fazer uma grana e agrega no elenco. Qualquer um desses dois aqui, ó, é um cenário parecido com o do Paulo Henrique, mas pra mim o Paulo Henrique já jogou muito mais que ele. Mas muito mais que ele. Muito, 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 muito. Entendeu? Cara, o Paulinho sofreu com lesão, o Vasco disse que ia emprestar, enfim, coloca em tenta fazer uma grana, tá? Pra ser justo, eu vou deixar o Pumita junto com o Paulo Henrique aqui no agrega no elenco. E vou deixar o Paulinho aqui no tenta fazer uma grana. Lembra, já vou falar logo, Enem. E pra mim isso é o mais louco, né? Porque muitos times, quando você vai falar em aliviar a folha salarial, você pega um jogador titular que recebe muito, e aí você vai tirando o jogador e tal. No Vasco não. Tu vai no banco, é um monte de jogador que recebe pra cabeça, e enfim... Pra mim, o Vasco precisa expurgar esses caras do clube o quanto antes, o mais rápido possível, pra que a gente consiga contratar jogadores que, de fato, façam por merecer o salário que recebem. O Lemos recebe muito, não entra em campo, enfim, contratação de merda. De merda. De merda. Pra mim, tá... roubando o Vasco. E aí, tem que deixar claro, porque o pessoal confunde. O termo roubando no futebol não é roubar de, tipo assim, pegando dinheiro do clube, não é isso. Roubando é quando você tá fazendo uma grana sem tá fazendo muito por onde, entendeu? Então, tá ligado? Enfim, Cuesta. Cara, pra mim agrega no elenco. Desde que chegou, eu acho que ele assumiu a titularidade com a maior facilidade do mundo. Fez merda na final também, mas acho um jogador saudável. Porra, vai muito bem fisicamente, tem uma altura boa, gosto dele, não tem muito pra onde correr. Pra mim, agrega no elenco. Lucas Oliveira, Enem, mas é muito Enem. Lucas Freitas, cara, chegou uma proposta da Turquia por ele, né? O Vasco tem 50% do jogador, então, pô, tenta fazer uma grana. Cara, Robert Renan, para mim é outro jogador que agrega no elenco. Bom zagueiro. Vasco também, acredito eu, vai exercer a opção de compra, e eu acho que o Vasco pode, quando exercer a opção de compra, já ter um jogador que vale mais do que o valor que ele pagou, tá ligado? Tipo assim, o Andrés Gomes, por exemplo, a opção de compra dele, se eu não me engano, é 4,5 milhões de euros, tá ligado? Hoje ele já vale mais que isso, na minha visão, tá ligado? Tipo, ele é novão, pra mim ele vale mais que 4,5 milhões de euros. Então...
Pra mim, eu acho que o Vasco tem que comprar e ele vai estar valendo legal. Só uma parada, eu ainda posso subir alguns jogadores sim do agrego no elenco por cruciais. Eu só tô querendo fechar a lista, botando primeiro aqui os cruciais que são, assim, indispensáveis. Por exemplo, se o Vasco hoje perde o Robert Renan, eu acho que o Vasco ia passar um dobrado, mas ele consegue achar um outro zagueiro. Até porque o Robert Renan, a gente também se baseia muito no que ele pode vir a ser. Porque pra mim, a gente valoriza ele mais pela capacidade com bola no pé do que pela marcação. Pra mim, na marcação, ele tem deixado a desejar. Agora, o Léo Jardim, pô, se o Vasco perde o Léo Jardim hoje, eu acho que dificilmente o Vasco pega outro goleiro, tá ligado? Tipo, tá entendendo o que eu tô falando? Eu acho que ali é complicado. Só pegar o Jandrei, beleza, tá bom, pô. Porque, tipo assim, eu tô entendendo a linha de vocês, mas vocês entendem a minha, que se eu for fazer isso, o time titular inteiro é crucial, entendeu? Tipo assim, eu queria colocar no crucial jogadores que o Vasco não pode perder de jeito nenhum, tá? Nenhum. Ah, Renato, mas e o Ryan? O Ryan vai estar em crucial aqui, mas tem um jeito de perder ele. Os caras pagando, porra, metade do planeta Terra. Aí, beleza, metade do planeta Terra eu aceito. Aí eu, tá ligado? Tiro metade do meu planeta Terra, que é o Ryan, e aí eu coloco outra metade do planeta Terra no lugar. Entendeu? Tá ligado? Então tá bom, eu vou fazendo essa pegada com vocês. Mas entendam, eu não tava botando eles aqui porque eu não acho que eles são importantes. Pra mim eles são, mas aqui eu vou botar o time titular inteiro então no crucial, tá? Não tem muito o que fazer, porque todos do time titular, se perder vai ser ruim. Mas eu imagino alguns que tem como você achar outras opções no mercado e outros que seria mais inviável, entendeu? Enfim, então seguindo por essa lógica, Lucas Piton, crucial, não estando lesionado, é titular da posição, não tem pra onde correr. Ponto. Vitor Luiz, não preciso nem falar nada. Leandrinho, cara, lateral de seleção de base, sempre demonstrou grande potencial no Vasco, foi emprestado para o El Shabab, na época o Vasco recusou uma proposta de cerca de 30 milhões de reais. Desde que o Fernando Diniz chegou, não pisa em campo. Já vi umas fotos dele, que eu não sei se ele tá com o físico do Toguro ou de um jogador de futebol. Então, mano, infelizmente, colocaria aqui no Tenta Fazer uma Grana, beleza? Riquelme. Esse aqui já foi uma das maiores promessas do Vasco na base. Teve uma lesão seríssima de joelho. Tentar fazer uma graninha. Eu tô cansado de fingir, rapaziada. Eu tô cansado de fingir. Eu não quero mais atuar. Eu não quero mais me posicionar como se eu ainda tolerasse. Eu não aguento mais, tá ligado? Eu não aguento mais. O fazedor de merda profissional Hugo Moura. Ah, Renato, mas ele faz um outro jogo bom. Ah, ele combate, ele é raçudo. E ele é um animal. Tá ligado? Eu concordo com você que ele é raçudo. Eu concordo com você que ele é, pô, viril. E você concorda, você tem que concordar comigo que ele é um animal. Tá entendendo? É um cara que tem uma média de expulsão completamente fora da casinha. Que o teu time vai estar jogando, às vezes ele com 10 minutos vai dar uma solada no meio de campo. Vai deixar o teu time inteiro fudido com a menos. E eu não aguento jogador irresponsável. Eu não aguento jogador que, porra, parece que tudo, entendeu? E eu não tolero mais essa. Então acho que um passo pro Vasco voltar a ser um time que disputa as competições de fato, não, agora disputou, ano passado disputou a semifinal, esse ano a final. Para que isso seja uma regularidade, o Vasco precisa expurgar jogadores irresponsáveis. E este filho da p é irresponsável que só. Então, pra mim, cadeia, tá? Cadeia. Thiago Mendes, hoje, pra mim, crucial, não tem pra onde correr. Literalmente pegou o momento mais importante do Vasco no ano, botou debaixo do braço e falou, deixa comigo, vocês são jogadores de jogos pequenos, eu sou jogador de jogo grande, e eu vou jogar e vou ser titular, quem tiver aí, se isso é trabalho do Fernando Diniz, eu vou jogar. Então, pra mim, crucial. Teus Cocão, aqui eu vou falar, cadeia. Ah, mas porra, o Lemos, o Lucas Oliveira, o Vitor Luiz e o Fusatson faz o Enem. E o Cocão, que é igual ele, não joga cadeia? Sim. Porque pra mim é outro irresponsável, também tá parecendo um leitão. Então, pra mim é cadeia. Sim. Mas pra mim ele está lesando o clube que eu amo. O cara tá lá. Ele só tem um propósito, se não for pra jogar, é estar em forma e se colocar à disposição. E ele não consegue, então pra mim é cadeia. Ah, mas o Leandrinho, você não falou que ele tava gordo? Sim, mas o Leandrinho, em algum momento, tá ligado? Ele já foi um jogador que era uma promessa, ele tem uma idade que ainda é muito boa, ele ainda é convocado para a seleção de base, e o Matheus Cocão é o Matheus Cocão. Então, pô,
tá ligado? O Leandrinho, eu posso chegar e pensar, pô, mano, ele se vislumbrou e tal, com dinheiro, fama, né? Que tu virar jogador de futebol e tal, tá muito novo. O Cocão não, velho. O Cocão era pro futebol ser o prato de comida dele. E ele tá perdendo o futebol por conta do prato de comida. Aí, entendeu? E como ele tá lesionado, deve renovar. E aqui, bumba, no cozinho do Vasco. Jair. É foda falar, porque pra mim ele agrega no elenco. Ele tava muito bem quando se lesionou de novo. 2 lesões muito sérias, que não é sobre o atleta se cuidar ou não. Teve lesão de joelho, de ligamento cruzado anterior. É uma merda. Então, tipo assim, pra mim é um jogador que agrega no elenco. É um jogador que, porra, nunca deu problema de indisciplina, de desrespeitar, de sei lá o que. Agrega. Cara, o Tietê, mano, eu vou te falar, ele é muito melhor do que os jogadores que estão no Faz o Enem, tá ligado? Ele nem se compara com os jogadores que estão na cadeia, mas ele é abaixo da importância dos jogadores que estão no agrega no elenco. Só que ao mesmo tempo, o Vasco não vai conseguir fazer uma grana com um jogador da idade do Tietê. Então, sei lá, tipo assim, eu acho que é procurar novos ares, né? Procurar um novo clube, um novo lugar, uma nova família, novos amiguinhos. Entendeu? Não sei o que dá pra colocar ele aqui. Não faz sentido Enem. Ele é muito melhor que todo mundo que tá ali, cara. Vamos fazer o seguinte. Tenta fazer uma grana vendendo ou aliviar a folha. Tietê seria uma saída pra aliviar a folha. Pode ser? Faz mais sentido? Beleza? Paulinho Paula. Já te amei. Mas hoje não parece um jogador de futebol. Então, pra mim, é uma pegada pique Tietê ali, muito melhor que todos que estão embaixo, mas eu não aguento mais esperar também. Não aguento mais esperar. Não tem mais o que fazer. Cara, Coutinho, eu entendo que vão querer me ver jogando Coutinho aos leões aqui. Mas pra mim, o problema do Coutinho é muito diferente do que a rapaziada tá pintando. Qual que é o problema do Coutinho pra mim? Ele tá assumindo em momentos que ele teria que decidir. Mas ele passa longe de ter sido uma temporada que ele quebrou a bola no Vasco. Ele foi titular a temporada inteira, fez mais de 60 jogos, fez um número de gols ok, fez um número de assistências ok, então pra mim ele é titular, tá ligado? E pela lógica que a gente definiu, se ele é titular, ele é um jogador crucial. Pra mim, o 11 inicial é o que eu falei, vai ficar todo aqui no crucial, não tem muito pra onde correr. E, enfim, Renato, pô, mas o salário dele, pô, se você pudesse, você preferia aliviar a folha? Não, uma temporada toda ter um jogador que nem ele, pra mim, é crucial, entendeu? Agora, se o Fernando Diniz ficar colocando esse vai ficar marcando saída de bola, igual ele fez lá na final, aí eu vou infartar, não vai ter como de correr, entendeu? Aí pra mim não vai sobrar nem fazer o Enem. Cara, Estrela, o problema dele é físico, todo mundo sabe que joga muita bola, é novo, mano, parece que não fica bem nunca, tipo, 100% nunca, tipo, complicado, não sei nem o que colocar aqui, mano. Sei lá, agrega no elenco, não sei, difícil. Garré, mano, vai pra que pariu, tá ligado? Desde que chegou, não entra em campo, e o Vasco gastou a nota nele. Então esse é o único motivo de eu estar colocando aqui em tenta fazer uma grana, é tentar recuperar o valor investido. Nuno Moreira, crucial, não tem pra onde correr. Uma das melhores contratações do Vasco em muitos anos. Valor baixo, número alto de gols, número alto de assistências. Joga todos os jogos, não se lesiona. Pra mim, um jogador crucial. Adson, cara, é uma loucura, porque o Adson, em dado momento, era um dos melhores jogadores do time do Vasco. Ele teve uma lesão que se dizia chata, mas menos séria que um ligamento cruzado e tal, e nunca voltou a jogar. Tipo, há quanto tempo o Adson tá machucado? Eu não sei há quanto tempo ele está machucado. Eu sei que é tempo pra caralho. Então, sei lá, tentar fazer uma grana, aliviar a folha. Eu poderia colocar como agrega no elenco, mas ele não joga. Eu vou fazer o quê, tá ligado? É complicado, mano. É difícil, mano. É custoso até acreditar que esse filho da tá aqui. O Vasco já rescindiu com ele, mas pra minha cadeia também, Jean Davi, outro que o Vasco gastou mais de 10 milhões na contratação. Não fez nenhuma. Ele é tipo um anão do Fluminense, só que não joga bola, né? Porque os anões do Fluminense, pô, um é o Soteldo, que pelo menos em algum momento ele já jogou, e o outro é o Lúcio Acosta, que joga pra c****. Esse é o anão do Vasco, ele não jogou em momento nenhum e nem agora. Aí é foda, né? Complicado. DVD, mano, já boto logo, tenta fazer uma grana, aliviar a folha. Pra mim, existiu um momento que o DVD agregava pra c*** no elenco, tá? Existiu um momento que o DVD agregava pra c***, mas esse momento ficou lá pra trás. Então, não há muito o que ser feito. O Verratti eu vou deixar por último, porque eu sei que a gente vai entrar no debate aqui, vocês vão querer me matar, e beleza. GB, agrega no elenco, não tem pra onde correr. Ryan,
Eu já falei, se o Neymar tá com saudade do que a gente não viveu, eu tô com saudade antes de você ir embora. Tá ligado? O fato de eu saber que você vai jogar em outro time, inevitavelmente, machuca o meu coração, me destrói, me deixa cabisbaixo, me faz pensar que o mundo é um lugar abandonado e que nada nessa vida faz sentido. Então, pra mim, os melhores jogadores que eu já vi com a camisa do Vasco, não que seja muito difícil, né? Mas desde o surgimento dele, o moleque absurdo. E agora, eu volto a repetir, né? Ah, Renato, pra carreira dele. Aí, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, que saiu hoje, né? Intensificaram as conversas do Bayern de Munique e tal. Agora, pro Vasco, mano, eu quero que pagar mais. Ah, o Zenit, pô, vai vender pro Zenit. Meu irmão, se o Zenit chegar e botar 43 milhões de euros fixos à vista, mais 3 milhões de euros de bônus, mais o jogador tal, aí vende pro Zenit. Tô preocupado com o Vasco, com todo respeito ao Ryan, que mora no meu coração, entendeu? Claro que o ideal é você vender para clubes de primeira prateleira, até para você elevar o valor dos seus jogadores no mercado, né? Por exemplo, Palmeiras vendeu o Estevão pro Chelsea, vendeu o Endrick pro Real Madrid. Tu vai contratar jogador no Palmeiras, tu não tá contratando qualquer um, você já vai chegar fazendo a proposta maior. O Vasco pegar e vender pro Zenit, o vagabundo vai chegar e fazer a proposta, se vai tentar até ver onde dá. Agora, mano, eu já acho não, né? Eu acho que agora é de conhecimento público, né? Dos torcedores de todos os times e tá gerando a curiosidade de quanto de fato o Vasco vai conseguir fazer nesse negócio, né? Porque agora o Vasco já negou propostas de mais de 35 milhões de euros. Se a gente for fazer uma conta rápida aí, mano, euro real, 35 milhões de euros já são 228 milhões de reais. O Vasco já negou 35 com mais 4 de bônus. Mais 4 de bônus é 39. Ou seja, o Vasco já está negando propostas na casa dos 250 milhões de reais pelo Ryan. Agora, até onde o Vasco vai? Porque eu já tava achando que esse valor o Vasco ia aceitar já. Ah, Renato, quanto ele vale? Pra mim, não existe dinheiro que pague. Agora, sabendo que o Vasco vai vender, eu achei que o Vasco já ia ter vendido, entendeu? Achei que já ia ter vendido. Aí é loucura ser mais caro que Vini Rodrigo? Então, Jota, mas aí você tem que levar em consideração também valor de moeda, a inflação do mercado de transferência, que hoje, mano, o mercado, todos os jogadores estão muito caros. Não dá pra olhar ignorando época, tá ligado? Às vezes o vagabundo fala assim, pô, a venda mais cara da história do time, porque na época eles venderam o Messi por tanto e agora eles venderam o Zezinho por tanto. Época diferente, né? Época diferente, tá ligado? Por exemplo, a maior venda da história do Vasco foi 18 milhões de euros, se eu não me engano. Aí tu pensa, pô, o Ryan, se sair por 36, ele tá saindo pelo dobro. Não tá, tá ligado? Na época, o 18 milhões de euros dava mais ou menos 85 milhões de reais. Hoje, 18 milhões de euros dá 120, entendeu? Então tem que avaliar, mano, o valor da moeda no momento, tem que avaliar como é que tá o mercado, tem que avaliar um monte de coisa. Enfim, Barros, não tenho o que falar, crucial. Ah, e o Bidon driblou ele, o Bidon joga pra... É mérito do Bidon. O Barros é muito bom jogador. O Vasco tinha emprestado ele, fez uma Série B excelente, jogou América Mineiro, jogou Amazonas. Cruzeiro, olha o Cruzeiro, né? Fez uma proposta de compra antes dele voltar pro Vasco. Diniz bateu o pé sobre querer utilizar o moleque. Hoje ele vale muito mais do que o Cruzeiro ofereceu, né? O Cruzeiro ofereceu, se eu não me engano, 3 milhões e meio de reais, eu acho. O valor ok, né? Porque, pô, o jogador tava jogando Série B. E que bom que não foi, né? O Cruzeiro vale muito mais que isso. Andrés Gomes, completando o time titular, crucial. E aí, mano? Meu Deus. O Pirata, né? Renato, artilheiro da toda de asa e tal, que sei lá o que sei lá o que lá, de sei lá da onde. Beleza. Primeiro, tá? Primeiro ponto. A gente precisa avaliar de forma coerente de que o Verratti fez gol até o meio da temporada e parou, tá? Vou botar aí que tem 6 meses que ele não joga nenhuma, nada. Segundo ponto, existem jogadores que eles se sacrificam pra ajudar o coletivo. O Verratti hoje, pra mim, ele é o contrário. O coletivo para de jogar pra ficar jogando de olho fechado e bicando bola pra área pra ver se o Verratti faz um gol. Eu sou suspeito porque eu falo essa muito tempo e vocês viram, pô, já fui chamado de falso vascaíno, de sei lá o que tô tentando plantar crise. Depois disso ele virou reserva do Vasco, porque quando eu falava ele ainda era titular pra
absoluto, não saía de jeito nenhum. Depois ele começou a sair um pouco mais cedo, depois ele virou reserva, depois ele começou a praticamente não entrar. Enfim, Renato, você gosta do Verratti? O debate é outro. Porque se você perguntar o que o meu coraçãozinho vascaíno acha do Verratti, eu vou falar, ele é o pirata do meu coração. Ele me salvou do rebaixamento, ele veste a camisa, eu amo o pirata, eu amo a família do pirata e eu quero que ele fique pra sempre morando no Rio de Janeiro, tenha um cargo na diretoria do Vasco e tudo bem. O debate aqui é outro. Pra jogar futebol, eu não conto com ele nem futebol. Ah, Renato, pra ser banco, entrar ali um jogo ou outro. Tudo bem. Ainda assim, eu acho que para ele ser banco e entrar um jogo ou outro, o Vasco, quando ele entrar em campo, não pode parar de fazer toda e qualquer coisa que estiver fazendo no jogo para ficar cruzando bola igual Neandertal, tá ligado? Até porque o Vasco erra 99% dos cruzamentos. Então, cara, crucial para mim não é. Eu posso tentar colocar no agrega no elenco. Agora vamos lá. Eu sei que tem muita gente que ama ele. Mas raciocina comigo. O Vasco hoje no ataque tem o Nuno, tem o Andrés e tem o Ryan. O Vasco está negociando e a informação que chegou pra mim, com meus contatos, é de que a chance é muito forte do Brenner jogar no Vasco. O Brenner não tem as mesmas características do Verratti. O Brenner, pra mim, já chegaria passando à frente do Verratti na fila. E o Verratti recebe um salário alto. Tá ligado? Salário alto. Eu não sei até onde vale a pena você manter como... Não é o titular é o Ryan. Aí de imediato seria o Brenner. Seria o terceiro jogador recebendo 1 milhão por mês. Não sei se é 1 milhão que ele recebe, eu não posso ser leviano. Mas dizem as más línguas que é algo nessa casa. Então é complicado. Agora, pode ficar no elenco? Pode, pô, entendeu? Mas muita gente acaba vendo e analisando o futebol muito com o coração. Eu tendo a tentar ser racional e pra mim, mano, porra, foi uma história legal, mas já foi, tá ligado? E eu vou falar também, se o Vasco ganha a Copa do Brasil, ia ser pra coroar a passagem dele e eu ia ter até menos peso na consciência de falar que eu acho que acabou, tá ligado? Porque eu ia falar, o Verratti saiu com um título, ele botou o nome dele lá no trabalho, com um gol na semifinal. Depois ele ainda perdeu o pênalti lá, mas tá valendo porque o gol dele ajudou demais pra classificar, tá ligado? Desculpa, Verratti fez 27 gols no ano e Brenner fez 2 gols na MLS esse ano. Brenner é bagre. Primeiro, o Brenner não é bagre. Segundo, pra gente avaliar a quantidade de jogos, a gente tem que avaliar que ele não só sofreu com lesão, como ele teve um empréstimo, se eu não me engano, pra Udinese também, nesse meio tempo. Terceiro ponto, quando a gente fala do Verratti, a gente fala de muitos gols lá no início do ano que acabaram. Se a gente para pra ver aqui os números do Verratti, rapaziada, os gols pararam de sair. É porque tem gente, mano, que, pô, simplesmente ou não acompanha, ou não observa, ou não para pra ver, os números pararam de sair. Os números pararam de sair, ó. Jogou contra o Corinthians, não fez gol. Jogou contra o Corinthians, não fez gol. Jogou contra o Fluminense, não fez gol, perdeu o pênalti. Jogou contra o Fluminense, fez gol. Aí jogou contra o Galo, não fez gol. Jogou contra o Mirassol, não fez gol. Jogou contra o Internacional, não fez gol. Jogou contra o Bahia, não fez gol. Jogou contra o Grêmio, não fez gol. Jogou contra o Juventude, não fez gol. Aí jogou contra o Botafogo, não fez gol. Jogou contra o São Paulo, não fez gol. Aí contra o Bragantino ele fez 2. Aí Fluminense não fez gol. Aí Fortaleza nem entrou no campo. Aí Vitória não fez gol. Palmeiras não fez gol, Cruzeiro não fez gol, Bahia não fez gol, Flamengo não fez gol. Recebe 1 milhão, viado. Você tá entendendo o que eu tô falando, mano? Tá ligado? Mas o Vasco não fez gol. Que isso, gente. Mano, vocês podem falar o que for do time do Vasco. A última coisa é que o time não faz gol, viado. É que o time toma gol pra caralho. O Vasco toma muito gol. Pra você ter uma noção. O Vasco fez 55 gols no campeonato. Fizeram mais gols que o Vasco. Apenas o marcado... Botafogo fez 3 a mais, Mirassol, Cruzeiro fez a mesma quantidade, Palmeiras e Flamengo. O Vasco foi o 5º time que mais fez gol no campeonato, cara. Só que o Vasco tomou 456 gols, pô. O Vasco foi o 5º time que mais fez gol. Só que aí toma 4 mil. E aí o que faz? Tá entendendo? É difícil, viado. Meu Santos ajudou nessa farmada. Mano, pior que o Vasco não goleou só o Santos, viado. O Vasco goleou o Internacional, meteu 5. Tipo assim, teve muito jogo que o Vasco fez uma quantidade considerável. Meteu 4 no Vitória, meteu 5 no Inter, meteu 6 no Santos, 3
fez umas 4, 5 vezes. Não, meteu 4 no Fortaleza. No Santos, no primeiro turno, acho que foi 2-1 só. Acho que foi 2-1 só no primeiro turno. Meteu 3 no Bragantino fora. Meteu 3 no São Paulo fora. Time que faz gols, tá ligado? Só que toma muito gol, pô. Entendeu? Mas enfim, pra fechar aqui, mano. Pô, não sei, viado. Eu vou botar o Verratti aqui no agrega no elenco, mas... é porque eu não acho justo colocar ele no Faz o Enem. E pra mim ele poderia estar aqui no Aliviar a Folha também. Entendeu? Pra mim ele poderia estar aqui no Aliviar a Folha também. Eu acho que se ele ficar, tá tudo bem. Mas se ele sair, eu vou falar: Verratti, obrigado. Tu sempre deu a vida, tu sempre vestiu a camisa. Mas eu não vou ficar triste. Não vou mentir pra vocês. Não vou ficar triste. Tá ligado? Não vou ficar aqui atuando, não. Não vou ficar triste. Beleza?